De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que tem esse encontro conosco, que dispensa essa atenção de segunda a sexta-feira, às 14h30, aqui pela Band. Neste bloco nós vamos bater um papo com o colega jornalista Gerson de Castro, que já está aqui conosco. Tudo bem, Gerson? Como vai? Tudo bem, Pinto. É um prazer estar aqui com você novamente. Prazer é todo nosso. Eu recebi um e-mail seu e muito parecido com as conversas que eu tive aqui com alguns prefeitos, cujo tema era, me trouxe essa lembrança das conversas que eu tive aqui com alguns prefeitos na bancada do Conexão Potiguar, que diz que focava justamente a crise em relação à queda de arrecadação no FPM. Isso é um problema que, aliás, tornou-se um problema recorrente aqui no Estado e principalmente no país, na verdade, a perda de receitas dos municípios. Os municípios veem a cada dia seus problemas aumentarem, suas obrigações aumentarem, mas na contramão vê também seus recursos, suas receitas despencarem. O FPM em setembro caiu 20% em relação ao mês anterior, agosto. E as despesas vieram do mesmo jeito. Talvez até maiores, né? E para completar a carga, os prefeitos também amargaram uma queda também na casa dos 20%, acima dos 20% do ICMS. Gerson, eu deveria ter dito já no início, você é assessor de comunicação da FEMURNE, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Me diga, nós já estamos vivendo o mês de outubro, qual a expectativa? Já tem algum contato com a CNM no sentido de estudo acerca da expectativa para o mês de outubro? Geralmente, Pinto, no final da primeira semana, ao final da primeira semana da primeira semana do mês, a Secretaria do Tesouro Nacional divulga um novo reajuste, não é novo reajuste, nova previsão, jamais assentada na realidade, para o FPM. Então, provavelmente, na próxima sexta-feira, dia 7, o Tesouro Nacional divulgará a previsão para o mês de outubro. Até uma semana atrás, a previsão era de um crescimento em torno aí de 25%. De 25%. Na verdade, está repondo a perda do mês anterior. Do mês anterior. Então mês anterior. Os prefeitos vão ficar menos queixosos. E no final, e na primeira semana de dezembro, aliás, já está confirmado o repasse daquele 1% a mais de FPM, que é destinado, que os prefeitos costumam destinar praticamente para o pagamento do 13º dos servidores. Perfeitamente. Olha, Gerson, vamos falar um pouquinho de política, porque os bastidores da política... É impossível a gente se encontrar sem falar em política. Não tem condições, né? Não tem jeito. Eu gostaria de tematizar a questão do PSD e DEM aí, que parecia o vice-governador Robson Faria saiu de um momento vitorioso para um momento bastante preocupante para ele, de dificuldade, quando ele e Kassab, o PSD de uma forma geral, teve o registro concedido via justiça, mas na sequência veio por uma questão política aqui, de briga por espaço, briga por território. Ele que tinha 5 deputados estaduais, passa a ter de uma hora para outra apenas 2 na Assembleia Legislativa. Qual o seu olhar sobre isso? É complicado. Bem, o telespectador, o ouvinte, o leitor de jornal atento no Estado acompanhou nos últimos meses a novela do PSD. Vai registrar, não vai registrar, né? Vai ter registro, não vai ter registro, precisa de certidões, não precisa de certidões, houve fraude, não houve fraude, copiaram atas, não copiaram atas. E no meio desse noticiário todo, surgiu uma ação patrocinada pelo DEM, pelo Partido dos Democratas, contra o PSD, não a nível nacional, porque a nível nacional eles também foram contra, mas também a nível local, questionando a legalidade das assinaturas para a criação do PSD aqui no Estado. Gerou um mal-estar intenso entre Robson Faria, o vice-governador, e o senador Zé Agripino, presidente do DEM, a ponto de Robson Faria ir ao rádio fazer um programa, que ele faz um programa, periodicamente ele faz um programa de rádio, e dedicou na mesma semana, dias depois, o programa ao tema ingratidão, fez questão de dizer isso no Twitter, espalhou no Twitter, inclusive convidou os tuiteiros a acompanharem o programa. Quer dizer,
tentava colocar no senador Zé Agripino a pecha de ingrato, porque havia recebido o apoio de toda a base de Robson Faria e agora estava questionando o PSD do vice-governador. Então imagina o que ele vai dizer agora quando ele perde 3 deputados na Assembleia Legislativa, que a costura do deputado, e ele fez toda uma costura no período eleitoral, para de distribuição de lideranças, uma estratégia inclusive muito bem arquitetada, e elegeu uma bancada significativa de deputados estaduais. E esses deputados estaduais agora anunciam que não mais seguirá a liderança dele, inclusive alguns não saindo do PMN para o PSD. Pinto, é importante que o leitor, o telespectador acompanhe o seguinte: no governo anterior, nos 2 governos anteriores, o governo que começou com Vilma e terminou com Iberê, Robson Faria foi eleito 4 vezes presidente da Assembleia. Perfeito. Governou a Assembleia durante 8 períodos, na Assembleia os períodos são de 2 anos. Governou durante 4 períodos, durante 8 anos. Ninguém teve mais poder e mais influência, fora a governadora Vilma de Faria, do que Robson Faria. Inclusive chegou a assumir o governo. Exatamente, chegou a assumir o governo, determinou o andamento de algumas alianças e tudo mais, e limitou outras. E em 2006, na reeleição de Vilma, Robson, que já havia ameaçado ser vice do outro lado, de Garibaldi, né? Em 2010 cumpriu a promessa. Ele já chegou, final de 2009, praticamente rompido com Vilma, e se elegeu, rompeu com o governo, e no primeiro semestre foi apoiar Rosalba Ciarline. Ao que parece, essa trajetória de Robson durante o governo Vilma, terminando com o governo Iberê, durante o qual ele já estava rompido, parece que não foi esquecido pelo grupo político que está no poder atualmente. O que parece não se deseja que vê Robson Faria acumular poder e influência da forma como acumulou e exerceu no governo anterior. Então, parece que está tudo sendo feito, orquestrado, articulado, para que Robson não seja, neste governo, o que foi dos governos passados. Perfeitamente a sua análise. Eu queria pedir licença a você e aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência, continuando esse papo aqui com Gerson de Castro, que é jornalista, político e também assessor de comunicação da Federação dos Municípios no Rio Grande do Norte. 1 minuto só e a gente já volta.